passei o final de semana ali, né, os folder, a revista que eu recebi. E na Câmara eu sou da Comissão de Direitos Humanos, tá? Sou da Comissão de Direitos Humanos, nós estamos vivendo esse conflito aí, a gente espera que até amanhã ou quarta-feira se resolva, e aí vocês vão poder contar com outros parlamentares, como Domingos Dutra, mandou um abraço aqui, do estado do Maranhão, a deputada Érica Focai, Luísa Gudina, e é interessante, eu gostaria até de aproveitar, porque eu não vou dar a palestra para vocês, mas eu vou falar aqui como as coisas se tramitam dentro daquela casa. É muito importante o agrupamento de vocês, a mobilização de vocês, porque, parafraseando uma fala de Frei Beto, político é que nem feijão, só pega na pressão. E dentro daquela casa só se aprova, só se tramita uma matéria se houver pressão do povo, se tiver pressão do povo. E porque existe também uma ditadura dos líderes. Eu sou da base do governo, tá? Sou da base do governo, e o governo realmente, na fala que teve aqui, ele tem mais de 400 deputadas, dos 513, tem força, mas a matéria, ela é interessante criarmos esse grupo de deputados federais e deputadas lá dentro que apoiam vocês, e é interessante fazer essa negociação, essa conversa com o governo, que tem um representante do Ministério da Previdência, e é importante esse grupo de parlamentares que abraçam essa luta lá dentro, para que a gente possa fazer com que a casa paute. Mas para isso a gente precisa de audiências, visitar os líderes dos maiores partidos, tá? O PT, ele tem 90 deputados federais, mas os 90 deputados federais do PT não é suficiente, porque nós somos um governo de coalizão. Nós somos um governo de coalizão. Precisa se costurar com o governo, e eu acredito que, eu não sei, né, a gente tem que ver os impactos, mas existem impactos muito maiores do que a aposentadoria especial dos oficiais de justiça. E aí visitar os outros líderes para que isso seja pautado como prioridade na casa. Como prioridade na casa. Por exemplo, eu participo também da comissão especial da PEC, da autonomia das defensorias públicas federais. Aí que, para criar essa comissão especial, para se priorizar essa PEC, foi preciso muita ação dos defensores, dos nossos gabinetes, e indo também nos gabinetes dos líderes, para que os líderes dos partidos pautem essa matéria, tá? Porque tudo tem que ser costurado, tá? Aí contem comigo, meu gabinete está à disposição. Eu fui descoberto também através de oficiais do meu estado, né? Do meu estado, não sei se tem Elivanda, né? Elivanda, é isso mesmo, do meu estado. Eu me coloco à disposição e também para podermos trazer outros parlamentares dos estados de vocês, que aqui tem pessoas de diferentes estados, e para chegarmos também até os líderes, para que eles priorizem e pautem essa importante matéria para vocês e para o Brasil. Obrigado. Ok, muito obrigado. Nós, oficiais de justiça, sentimos muito honrados com a presença do senhor aqui, deputado Baryton. Parabéns pelo seu trabalho junto às comunidades que mais necessitam da presença do Estado em suas vidas. E sem demora, eu passo a palavra ao Dr. Narlon, uma boa palestra, um bom seminário. Peço a máxima atenção, por favor, e a hora que a gente abrir para intervenções, vocês poderão fazer as intervenções. Mas durante a fala, eu pediria a máxima atenção para que a gente pudesse aproveitar da melhor maneira possível. Quem não pôde vir, o evento está sendo gravado, a gente manda o DVD depois. Então eu preparei essa exposição para falar sobre a questão da previdência dos servidores públicos, né? E dividi em duas partes. Então a primeira parte nós vamos falar de forma geral sobre o regime de previdência dos servidores públicos.
acho que é uma oportunidade também, como vocês estão reunidos aqui, né, de ter um conhecimento maior de qual é a situação do regime de previdência dos servidores públicos na atualidade. E na segunda parte eu falo mais especificamente sobre a questão da aposentadoria especial. Eu trouxe os slides, então à medida que eu for falando eu vou pedindo para você ir passando, já pode ir para o seguinte. Então, a primeira parte, nós vamos falar sobre o regime de previdência dos servidores públicos. Pode passar. Tá. Bom, lá no artigo 6º, no artigo 7º da Constituição, está previsto, dentre os direitos sociais, que um dos direitos dos trabalhadores é a previdência social, os trabalhadores de forma geral. E esse direito à previdência social, ele se materializa na Constituição através de 3 pilares para a garantia desse direito à previdência social. Nós temos o primeiro pilar, que é o pilar do regime geral de previdência social, né, que é aquele dirigido a todos os trabalhadores da iniciativa privada, dirigidos também aos servidores públicos que não estão amparados por regimes próprios de previdência social. Esse regime geral, o fundamento dele está no artigo 201 da Constituição. Ele é gerido no que se refere à concessão dos benefícios pelo INSS, e a arrecadação hoje está a cargo da Receita Federal do Brasil, né? Assegura benefícios básicos que estão limitados a um teto de aproximadamente R$4.000, um pouquinho mais hoje. Então, em resumo, essa é a situação do regime geral de previdência social, o primeiro pilar. O segundo pilar são os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, né, ao qual vocês pertencem, do qual vocês são segurados. O regime próprio de previdência social tem por fundamento o artigo 40 da Constituição, e o embasamento legal nós vamos encontrar na Lei 9.717, de 98, que tem as normas gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, e na lei de cada ente federativo vai estar dispondo sobre o regime de previdência dos seus servidores, né? Então, no caso da União, nós ainda não temos uma lei específica tratando do regime de previdência dos servidores da União. Então, nós temos dispositivos dentro do Estatuto dos Servidores, dentro da Lei 8.112, que abordam a questão da aposentadoria e da pensão dos servidores públicos. E em relação aos demais entes federativos, hoje, na quase totalidade, a grande maioria deles, já possuem leis específicas disciplinando o regime de previdência dos seus servidores públicos. E nós temos um terceiro pilar, que é o regime de previdência privada complementar, né? Que é aquele regime que se destina a assegurar benefícios acima de um determinado valor, acima daquele valor básico que o regime geral paga, ou agora também, no caso dos servidores federais, a partir da criação da FUNPRESP, né? Falei em 2.618, os novos servidores que ingressarem no Serviço Público Federal estarão também sujeitos ao teto do regime geral para os benefícios e receberão uma complementação por meio de um regime de previdência complementar, cuja entidade fechada responsável é a FUNPRESP. Então, são esses os 3 pilares do sistema de previdência social que nós encontramos no Brasil. Próximo. Bom, então o artigo 40 da Constituição, ele vai lá conceituar o que é o regime próprio de previdência social. Ele diz que o regime próprio de previdência social é aquele que se destina a assegurar os servidores titulares de cargo efetivo, então apenas aqueles servidores que são concursados, submetidos ao regime estatutário, que são assegurados nos regimes próprios de previdência social, vai assegurar a eles pelo menos os benefícios de aposentadoria e pensão por morte, e colocando como princípios obrigatórios a serem observados para a estruturação e sustentabilidade desses regimes, o caráter contributivo e solidário. Então é necessário que haja contribuição tanto dos segurados, dos servidores, como dos entes, os entes federativos, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, e a importância do equilíbrio financeiro e atuarial, para que você tenha uma garantia de que, a longo prazo, esses benefícios sejam pagos. Próximo. Bom, nós podemos dividir 3 períodos de evolução dos regimes de previdência dos servidores públicos, né? Podemos reconhecer como um primeiro período aquele anterior à Constituição de 88, um segundo período que vai a partir da Constituição até 1998
e o terceiro período a partir da reforma da emenda constitucional número 20. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses períodos. O primeiro período é aquele que nós tivemos o surgimento dos primeiros sistemas voltados a assegurar algum tipo de previdência para os servidores, né? Então nós temos lá, a partir do final do século XIX, início do século XX, formação de algumas caixas de aposentadoria e pensão, formação de contribuinhos, e mais tarde, a partir principalmente da década de 1930, dos institutos de aposentadoria e pensão dos servidores públicos, seja nos estados, seja na União. Nesse primeiro período, a parcela dos servidores que eram alcançados por esse regime de previdência era uma parcela relativamente restrita. Por quê? Porque até a Constituição de 88, a grande maioria dos servidores não eram admitidos pelo regime estatutário, né? Eles eram contratados sem concurso público, normalmente submetidos ao regime da CLT ou algum outro regime especial, e se tornavam então segurados do regime geral de previdência social. Nesse período, as aposentadorias elas não tinham um custeio, né? Você não tinha contribuições voltadas ao pagamento das aposentadorias. Se considerava que a aposentadoria era um direito do servidor público decorrente do período da vida que ele dedicava de trabalho ao serviço público. O custeio que existia era voltado aos chamados benefícios de família, ou seja, a pensão por morte e os outros benefícios assistenciais para a família do servidor.